Bom dia, boa tarde e muito boa noite. Um grande abraço a todos que nos estão a acompanhar, nos estejam a acompanhar aqui neste canal do YouTube e também pela rádio Famastar, que emite na Inglaterra para a comunidade angolana espalhada para o mundo todo e, claro, também para os nossos angolanos que em Angola normalmente acompanham os trabalhos do Vítor Hugo Mendes. Hoje tenho aqui o grato prazer de conversar com o Sr. Onofre dos Santos, que acabou de apresentar aqui na Casa de Angola este livro, cujo título é Os Meus Dias da Independência, o diário de quem viveu a independência e guerra de Angola como ministro da FNLA. É mais um livro do digníssimo doutor Onofre dos Santos. Doutor, bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos esteja a acompanhar. O senhor nasceu em Luanda. Sim, nasci em Luanda mesmo ao fundo da atual Avenida Lenin. Logo a seguir ao Liceu Salvador Correia, descendo em direção à Maianga, ali do lado direito, numa casa que ainda existe e que tem sido escola há muitos anos, 1941. E lembra-se do nome do seu melhor amigo de infância? Bom, o melhor amigo de infância era o filho do meu padrinho, portanto era o António Gomes Azevedo. Depois tive um outro amigo que andava de bicicleta e eu ia até a casa dele. A mãe fazia umas sanduíches de queijo que eram esplêndidas, que só a mãe dele é que sabia fazer aquilo, e que era o Romão, e que esteve aqui hoje, sim, nesta sala. Que andou consigo na escola primária. Na escola primária. O senhor nasceu juiz ou o direito tomou conta de si muito mais tarde? Não, eu realmente fui para Direito e fui muito cedo. Eu fui com 16 anos para Coimbra, para a Universidade. Eu fiz o meu liceu de 52 a 59 e quando chego a Coimbra, ainda em 59, tinha essa idade, de modo que formei-me em Coimbra, em Direito. Foi a profissão que me pareceu que era mais adequada para mim. Naquele tempo, as grandes profissões eram medicina ou advocacia. Ou era advogado ou era médico. Eu, para médico, não tinha jeito. E, portanto, andar a cortar pessoas e ser cirurgião e tal, era uma coisa que me horrorizava. Eu só de ver sangue numa ferida minha já ficava doente. Quanto mais, bote que fui para a advocacia. A advocacia veio-se a revelar a minha profissão de muitos anos, embora ainda no tempo colonial, quando eu era advogado em Luanda, também fui juiz. Naquela altura já havia falta de juízes e escolhiam-se alguns advogados que eram convidados e depois nomeados para exercer essas funções. Claro que nesses tribunais deixávamos de poder advogar. Eu fui juiz do Tribunal de Menores e de execução de penas ainda durante os últimos 5 anos do período colonial. Ainda recebi a visita do primeiro-ministro, que foi meu colega de profissão, que era o Dr. Diógenes Boavida, ainda foi visitar o meu tribunal durante o período do governo de transição. O senhor tem por hábito até hoje, onde quer que esteja a acompanhar um evento, escrever. Escreve muito. Como é que nasceu esse hábito de estar sempre a escrever? Bom, Está sempre a tirar notas? Primeiro porque, ao escrever, eu sou obrigado a estar com a minha cabeça focada naquilo que a pessoa está a dizer. Porque se eu estiver a ouvir, ou adormeço, ou divago. A nossa tendência, e eu quando vejo pessoas quando eu estou a falar, eu sei perfeitamente quando aquela pessoa já não está na mesma onda que eu. Já saltou para outro patamar qualquer, ou para baixo ou para cima. E eu, se escrever e quiser apanhar tudo, significa que não consigo estar 100%, mas tento estar 100% receptivo de todas as palavras que estou a ouvir. Portanto, tiro um proveito de qualquer conferência onde vai e tudo mais. Eu acho que é pena não sair a uma conferência, assistir a uma lição de um professor, ou uma palestra interessante sobre outro assunto qualquer, e não tomar notas. Porque a pessoa diz, gostei muito, então, mas o que é que ele disse? E as pessoas não são capazes já de se lembrar. Isto acontece muito. Eu devo dizer-lhe que tiro muitas notas, mas depois nem sempre faço aquilo que era necessário fazer. Com as notas que tira? Que é chegar às notas, torná-las a passar a limpo. Pois. Portanto, para coordenar. Quando consigo fazer isso, é muito bom, porque ouvi, escrevi e voltei a escrever. Portanto, as coisas interiorizam-se muito mais. É uma das formas de aprender. E os meus dias da independência? Foram dias dolorosos, honrosos? Eu devo dizer-lhe que fui nisto como se fosse num sonho. Porque, está a ver, nós, pessoas como eu, que éramos filhos de europeus, que estávamos em Angola, mas não preocupava muito com o futuro, preocupava-nos o dia-a-dia, os nossos estudos. A ver, eu fui apanhado numa altura em que estou a ser advogado, estou a ser juiz, preocupo-me com todas as pessoas. Devo dizer que no Tribunal de Menores,
98% das pessoas que eu tinha que resolver os problemas eram famílias africanas. Porque quando apareciam pessoas de famílias europeias, eram problemas muito complicados até para resolver. Porque havia grandes guerras. Eu com as pessoas dizia, olha, separaram-se os pais, fica com a mãe, se a criança é pequena, o pai quanto é que pode pagar, quanto é que ganha. E eu fazia, por exemplo, por dia, 10 composições, composições amigáveis, e nunca levava as coisas a julgamento. Normalmente eu conseguia convencer o pai e a mãe que a melhor coisa para a criança era este regime que eu estabelecia logo. Uma conciliação sem necessariamente recurso ao decreto. Exatamente. Ora bem, portanto, este foi a propósito de pergunta relativamente aos meus dias de independência. Portanto, quando eu cheguei aos dias à tomada de consciência de que ia haver uma independência, puseram-nos um dilema. Quem quiser ser português, vai para Portugal ou continua aqui como português. Quem quiser ficar e quer ser angolano, tem que optar por ser angolano. Eu tive que tomar naquele momento uma opção, mas uma opção que no fundo já era subconsciente, porque senão não tomava tão depressa. Eu nem se me pôs a dúvida de que queria ficar em Angola e ser angolano. Portanto, essa questão não foi. Depois pôs-se uma outra opção que tinha que ser tomada, que era o seguinte: Portugal entendeu que não tinha tempo para dirimir esta questão da representação do povo angolano. Havia 3 movimentos de libertação e, portanto, havia que optar. Portanto, não bastava para a pessoa optar por ser angolano, tinha ainda a fazer uma segunda opção por um dos 3 movimentos de libertação. E o que foi-nos dito foi que cada um segue aquilo que é o seu. Ora bem, a minha opção natural provavelmente teria sido o MPLA. Porquê? Porque a maior parte das pessoas que na altura se revelaram como líderes, ainda muito jovens, muitos deles, eram meus colegas, amigos, pessoas com quem eu lidava. E eu fui para um movimento de liberação com o qual nunca tive nenhum contato anterior, nem nenhuma empatia especial. Mas foi o partido que me convidou como advogado para participar na feitura das leis que eram necessárias fazer naquele momento, que era a lei eleitoral e a lei fundamental. E o senhor acabou por lançar, por acaso, um livro que se chama Eleições Angolanas de 1992, uma lição para o futuro e eleições em tempos de cólera. Sim. As Eleições Angolanas foi realmente um livro que foi publicado e por acaso não foi vendido, foi distribuído. Portanto, o livro esgotou-se, mas estará nas bibliotecas, etc. Mas que é um repositório de muitos elementos interessantes sobre as eleições, incluindo resultados, com mapas, etc. Uma pessoa, por exemplo, esquece que se perguntava quantas, em 18 províncias, quem é que ganhou em que províncias? E com que maiorias, absolutas ou relativas, nem sempre sabe responder estas perguntas. Portanto, este livro é um repositório dessa informação. Hoje, olhando para a forma como se fazem as eleições em Angola, acha de facto que Angola soube tirar lições das várias experiências que teve e, sobretudo, relativamente às últimas eleições? Talvez não, e talvez sim. É muito difícil de lhe dizer isto, vou-lhe dizer. A questão é a seguinte: as primeiras eleições que fizemos foram aquelas que eu fui diretor. Exatamente isso. E foram de acordo com a lei. Enfim, que eu tive alguma coisa a ver, porque participei na reunião multipartidária em que apreciamos essa lei. Foi minha a sugestão e a proposta que foi aceita e ficou na lei de que as eleições seriam conduzidas por um diretor-geral, que não seria uma pessoa nomeada pelo Ministro da Administração do Território, como estava no projeto do MPLA. E eu propus que esta pessoa fosse uma pessoa que fosse indicada não pelo Ministro, mas pelo Presidente da República, depois de um certo consenso com todas as forças partidárias. E o que aconteceu é que o Presidente da República nomeou um diretor-geral que não mereceu consenso e ele teve que voltar à estaca zero, nomeando-me a mim. Porque foi o nome, entre vários nomes provavelmente, eu fui uma segunda escolha, portanto, para todos os efeitos. Senão mais consensual. Mas foi aquela que foi mais consensual e que mereceu o consenso da UNITA, que era muito importante. Sem o consenso da UNITA seria difícil eu ter sido nomeado. Portanto, esse foram umas eleições que tiveram determinados problemas. Eu vou falar sobre isso em Luanda daqui a alguns dias, porque participarei num colóquio sobre a história do MPLA e a história de Angola.
em que eu vou precisamente falar um pouco sobre o que foram estas eleições de 92, qual foi o seu significado histórico. E eu aí discorro um pouco para explicar como é que essas eleições foram importantes para o futuro de Angola, a partir daquele ano de 92. E sendo que nós tivemos muito recentemente as eleições que deram vitória ao MPLA, uma vez mais, e o Presidente João Lourenço muito particular, ora, se tivesse que fazer algumas recomendações para as próximas eleições, quais faria? Eu não tenho recomendações nenhumas. Devo dizer-lhe que o nosso processo eleitoral é sempre aquilo que decorre da lei. E o processo é baseado na lei eleitoral, e a lei eleitoral é aprovada no Parlamento, na Assembleia. Acha que, em função do MPLA ter a maioria no Parlamento, acaba por impor um pouco a sua própria vontade? Claro que impõe a sua própria vontade, mas é preciso ver uma coisa. Há um grande consenso sobre a maior parte das normas da lei eleitoral. Okay. Porque as pessoas tinham que inventar um novo sistema eleitoral. Por exemplo, a lei eleitoral diz que quem governa é quem ganha as eleições. Claro. Por exemplo, imagine que havia um processo eleitoral em que se dissesse haveria sempre um governo em que participariam nele os partidos que tivessem expressão eleitoral de acordo com a proporção dos seus votos. Imagine que isso acontecia, como aconteceu unicamente num certo período, quando foi do Governo de Unidade e Reconciliação Nacional, em que, de facto, com o intuito de acelerar o processo de reconciliação, se foi para uma solução que nem estava na lei. Doutor Onofre, estamos a falar aqui de assuntos vários, mas sempre porque tudo são memórias, são experiências que o senhor acumulou ao longo de todos esses anos. Nós gostávamos de perceber o seguinte, e para a juventude hoje sobretudo, acha que os jovens estão atentos a essas dinâmicas do país, mas olhando para o passado e para as histórias, para as experiências? Ou a juventude não quer saber do passado? Não, a juventude de facto não quer muito saber do passado, porque o passado de facto, para falar com franqueza, não se recomenda muito. A juventude está focada assim no futuro e naquilo que vem do mundo. Pois, a juventude de hoje de Angola é muito diferente da juventude que eu encontrei em 75, isto nem se fala, e até de 92. Esta juventude hoje está em imensas universidades de Angola, tem acesso à televisão, tem acesso a todos os meios de redes sociais e, portanto, hoje está perfeitamente atualizada quanto àquilo que se pode pretender e é muito reivindicativo. Eles hoje não querem saber de slogans do passado, eles querem saber se têm melhores estudos, melhores professores, melhores escolas, mais saúde, mais justiça, mais uma série de coisas que eles sabem é o seu caderno reivindicativo, que é um caderno pesado. E acha que, por exemplo, os políticos têm esta visão, têm estado a corresponder a essas expectativas? Os políticos, naturalmente, que estão atentos a isto, mas têm um problema, qual a capacidade de resposta para isto. E nós vemos que o caso na zona de Angola, basta abrir a televisão, hoje há manifestações de todo lado, na rua, de pessoas que não estão contentes com o caminho que os governos estão a levar, porque acham que é muito lento, porque prometem as coisas para daqui a 5 anos, 10 anos, 15 anos, coisas que eles querem hoje. Bom, naturalmente que não é possível, e isto vai ser um processo de contenção que vai ser negociado. Os jovens têm que participar mais, têm que ser chamados muito mais a participar em colóquios, em maneira... Hoje em dia pode-se fazer uma consulta por telefone, as pessoas podem responder a 2 perguntas, os governantes hoje podem falar com a juventude com uma rapidez enorme se usarem a tecnologia moderna. Mas há quem, entre os políticos, critica muito a presença e o uso também da juventude por parte das redes sociais. Mas voltando rapidamente à história, que o senhor disse que muitos jovens talvez não estejam muito preocupados com as histórias, o senhor teve a honra, se é que podemos assim chamar, se assim se considera, ter estado do lado da FNLA e ter sido ministro no governo entre a FNLA e a UNITA. Há uma história que muito se conta de que a FNLA comia corações. Quer explicar isso aos jovens? Que história é essa? É uma história que realmente é terrível, essa história, porque naturalmente, como você está a calcular, é completamente falsa. E até mais, seria ofensiva não para a FNLA, para os seus membros, mas para os africanos. O que eles estão a dizer é que há africanos que são antropófagos. E quando chegaram, e tenho a certeza que quem teve esta brilhante ideia não foram africanos. Foram pessoas que estavam interessadas no triunfo do MPLA e que acharam que deviam arquitetar uma intriga deste género
para apanhar os incautos e as pessoas e assustá-las. Porque como a FNL era de gente que vinha de fora, vinha do Congo, porque é verdade, era lá o seu santuário e tudo mais, criaram a ideia de que para lá da nossa fronteira, nós é que somos civilizados, aqueles tipos são todos os antropófagos. E há a ideia de que a antropofagia é uma coisa que era disseminada em África. Como a gente sabe, é muito rara, e a antropofagia que existiu em África, se as pessoas estudarem, é cometida de uma maneira muito ritual e de uma forma muito diferente. Não é como a gente está a comer um churrasco, vai comer um corpo do seu semelhante. Isso nunca praticamente existiu. Isso são histórias inventadas por pessoas que não são do continente africano, mas que têm uma visão do exterior sobre o africano, vendo como um selvagem. Ora bem, esta é precisamente a ideia errada. E o MPLA, ao lançar essa ideia, cometeu um erro grave, na minha opinião, porque colocou-se na posição de achar que semelhantes seus eram antropófagos. É claro que, evidentemente, que a pessoa que pôs este label sabia perfeitamente que isto não era verdade, fez-se ali uma montagem. Isto acontece, enfim, é uma baixa política, foi muito mau esse aspecto. A FNL sofreu com isso, porque aquilo era de tal maneira falso que as pessoas pensassem um bocadinho e viam, mas naquele momento foi uma maneira de instilar não o ódio, mas o medo em relação àquilo que vem de fora. Mas as pessoas já tinham, por exemplo, as pessoas do MPLA, que de um momento para o outro se converteram ao comunismo, não é? Que não eram comunistas, nem nunca foram, mesmo quando disseram que eram, durante aquele período todo. É verdade que seguiram de regras, tinham apoios de Cuba inspirava muito aquele modelo, e provavelmente houve alguns que acreditaram. E tinha uma generosidade própria, porque não há dúvida nenhuma que o regime de Cuba é um regime que tem muitas qualidades. Não tenho a menor dúvida. Uma pessoa sabe que os cubanos não têm muitas coisas, não têm tanta liberdade como têm os cubanos em Miami, mas provavelmente em Miami não vivem com o mesmo acesso à saúde, nem à educação, nem têm a mesma bagagem, digamos, educativa que têm os cubanos. Quer dizer, onde estão as vantagens estão os inconvenientes. É sempre um problema de opções e de escolhas e de pesagem e de ponderação. Pois, o senhor foi, como hoje ainda aqui na Casa de Angola, onde nós temos o grato prazer de estarmos a gravar esta entrevista e desejar todos os louros também para a Casa de Angola, que nos cede este pequeno espaço para a gente poder conversar, excepcionalmente e pela primeira vez hoje aqui nesta conversa que vamos tendo com o Dr. Onofre dos Santos, nesta incursão à história e também à margem do lançamento deste livro, que aqui está, mais um do Dr. Onofre dos Santos. Na verdade, esta é uma reedição destes meus dias da independência. O Dr. Onofre disse aqui que foi, aliás, muito amigo de Olden Roberto. Hoje, acha que quando se fala da luta de libertação nacional, empolga-se muito o nome do MPLA e concomitantemente de Agostinho Neto? Quando se fala do Savimbi, fala-se mais na perspectiva negativa, dos horrores que terá cometido ao longo de todos esses tempos. A figura de Olden Roberto está relegada a um total esquecimento. Enquanto amigo daquela pessoa, que sentimento é que nutre? Eu separo as duas coisas. Eu conhecia a pessoa, já o conhecia de fama, de história, porque o Olden Roberto era conhecido. Eu estava em Angola a trabalhar e sabia que o Olden Roberto se perfilava como provavelmente, se houvesse uma independência, seria no Presidente da República. Era assim que eu via de longe as coisas. O tempo passou, não é? E quando eu conheço o Olden Roberto, já a situação está completamente modificada. E depois, o que acontece é que hoje fala-se de Agostinho Neto e do MPLA, porque foram os vencedores. Por mais voltas que a gente dê. A UNITA foi derrotada e a FNLA, ainda mais derrotada, ficou por caminho. Portanto, quando eu entrei para a FNLA estava nos seus momentos finais. E, por conseguinte, esta é a razão pela qual Olden Roberto está numa figura da história apagada. Se tivesse sido outra história, se fosse a FNLA que tivesse conquistado o poder em Luanda em 1965, Olden Roberto provavelmente seria quase um santo nos altares das igrejas em Angola, porque ele era um homem quase santo, era uma boa pessoa, ao contrário do que as pessoas dizem, que demonizavam a sua figura por causa dos acontecimentos de 15 de março, que eu continuo a achar que foram terríveis, né? para todas as pessoas, porque isto é uma violação grave contra os direitos. Mas, na verdade, eu tenho no meu livro, o outro livro que eu tenho, o Descompasso, eu conto essa história dos massacres, e a razão pela qual, infelizmente, o próprio Olden Roberto, contra a sua maneira de sentir, teve que assumir a responsabilidade por esses atos. Porque eram atos de luta contra o poder colonial e, portanto, não havia outra forma senão ser violento
para conseguir o que se queria. Isto, a história está farta de exemplos como este. Mas o Holden Roberto que eu conheci foi realmente uma pessoa diferente, que eu guardo na minha memória. Politicamente, mesmo nestas páginas deste livro, há uma altura em que se tem que decidir quem é o presidente da República Democrática de Angola. Há um momento aí em que há uma conversa e em que se diz que praticamente está tudo decidido e que o presidente será o Jonas Savimbi. Quer dizer, já neste momento, em 75, em que estávamos a viver aqueles acontecimentos, e era natural, porque estávamos no UAM, estávamos na zona de predominância da UNITA, já se tinha perdido o Norte, o Holden já não tinha a sua base de apoio e, portanto, ficou nas mãos praticamente da UNITA. Não há dúvida nenhuma que criou-se logo ali um processo hegemónico, em que a FNLA, se continuasse esta história terminou em março de 76, mas se tivesse continuado, era a história da ruína final deste movimento. A maior parte das pessoas que estão aqui, que foram meus companheiros na FNLA, transitaram para o MPLA pouco tempo depois. E pouco mais se sabe sobre isso, porque a história também, hoje temos poucas histórias. Para terminarmos essa conversa, duas notas muito rápidas. De que forma é que vislumbra o futuro da FNLA e de que forma é que vislumbra igualmente o futuro do MPLA? Olha, eu da FNLA infelizmente não vislumbro grande futuro. Primeiro porque é um partido que tem poucos recursos materiais e não os reivindicou como devia quando era oportuno. Neste momento é um partido que está quase ao nível dos pequeninos partidos políticos de Angola. E isto é uma realidade que a gente tem que assumir. E hoje vemos nas experiências dos partidos, ainda ontem nas eleições em Espanha, nós vimos um partido que era a terceira força, passar para a sexta. E de um momento para o outro, o seu presidente hoje mesmo disse que não só se demite, como abandona a vida política. Ora bem, eu acho que, por exemplo, uma pessoa como o Holden Roberto nem devia ter ido às eleições em 92. Eu próprio lhe disse: Presidente, o senhor é uma referência histórica do país e da luta pela independência. O senhor não concorre a estas eleições, porque estas eleições vão ser protagonizadas só por duas pessoas. E os votos vão se polarizar à volta de Eduardo Santos e de Jonas Savimbi. Como é que o senhor pode pensar que pode entrar nesta contenda e ter alguma perspectiva de não ter um resultado humilhante? Efetivamente, houve pessoas que o empurraram para o pleito eleitoral e ele, infelizmente, hoje é uma figura a quem a história não está fazendo ainda hoje a suficiente justiça, porque ela faz uma pessoa com elevação, com espírito patriótico, que realmente não foi ainda devidamente reconhecido. Mas a história leva o seu tempo a fazer justiça. E para o MPLA, o que é que vislumbra para o MPLA? O MPLA foi um partido, costumo dizer, que quando o povo, em 92, foi pela primeira vez às urnas, todas as pessoas diziam que Angola ia votar pela mudança, que estavam fartos daquele regime em que estavam quase encarcerados ideologicamente durante 17 anos. Portanto, 92 surgia como um momento da libertação e todas as pessoas viam que a libertação seria não votar no MPLA. Mas o MPLA, desde 1985, vinha vindo fazer reformas e a anunciar que iria fazer umas alterações fundamentais. Repare que o MPLA antecipou-se ao Muro de Berlim. Antes de 5 anos ou mais, antes do Muro de Berlim ter caído, o MPLA começou a fazer mudanças sucessivas e chegou ao ponto de propor a saída do sistema em que estava Partido Único para um sistema multipartidário. Foi mais do que a UNITA queria, porque a UNITA queria eleições entre a MPLA e a UNITA para ver quem ganhava. Eu disse: não, vamos para um sistema multipartidário, vamos deixar toda a gente poder participar. Portanto, isto foi uma mudança política e depois uma mudança no plano económico. Vamos passar a ir para o mercado aberto, portanto, o sistema de mercado. Ora bem, esta é uma mudança brutal e as pessoas renovaram a sua esperança, sobretudo porque a guerra terminava com aquele acordo, ia-se para eleições, o povo é que votava e, é claro, o resultado foi o que foi. Depois disso tem havido eleições. Para as pessoas que disseram que aqueles resultados foram todos falsificados, eu pergunto se os outros todos, que já houve 3 eleições a seguir, em 2008, 2012 e 2017, foram praticamente réplicas dos resultados de 92. Portanto, isso vem apenas demonstrar que havia realmente uma tendência para aqueles resultados. Agora, o que é que vai acontecer no futuro? Bem, vai depender da vitalidade das oposições, da capacidade das oposições de apresentarem programas que sejam melhores. Mas o MPLA já deu provas, agora, com esta eleição do João Lourenço, que também pretende voltar a fazer mudanças.
apresenta-se agora como um partido muito diferente daquele que era o anterior. É o mesmo partido, mas apresenta mudança. É claro que dentro do próprio partido as coisas provavelmente ainda se degladiam. E vamos ver como é que isto se resolve. Mas o povo que está atento está a assistir a esta mudança. E esta mudança pode propiciar novamente a esperança e a confiança no futuro. Ora bem, se isto acontecer, e vamos ter a primeira prova nas eleições autárquicas, que podem ser uma coisa muito, muito importante, ou uma coisa mais reduzida, mas mesmo que seja em moldes mais reduzidos, ou seja, que não seja por todo o país, mesmo assim vai significar um aprofundamento da democracia, porque agora o eleitor vai ver quase olhos nos olhos as pessoas que os vão representar no poder regional e poder local. Portanto, isto vai ser realmente um avanço. Neste momento só está a ser prejudicado porque a aceleração económica, infelizmente, pela desaceleração do preço do petróleo, não está a poder acompanhar o esforço financeiro que é preciso fazer, em muitas coisas, infraestruturas, etc. Mas, e o Estado está a se endividar, e aumenta a dívida pública, e as coisas complicam-se, mas eu julgo que, se tivermos também, temos que ter sorte, de se conjugarem fatores internacionais, portanto, internos e externos, se as coisas puderem, de alguma maneira, melhorar nesse aspecto económico, com a mudança política que está a começar lentamente a fazer-se. E é preciso ver que é uma mudança que foi preparada pelo MPLA antigo, não é? Foi José Eduardo Santos que lançou as ideias da mudança. E ao projetar um sucessor, porque ele podia dizer, não, eu fico como uma mogaba até morrer no poder. Ele não o fez. Portanto, repare como é que o MPLA tem a capacidade de ele próprio sentir que é preciso mudar para continuar no poder, evidentemente. Este é o princípio. Naturalmente que a oposição tem que fazer melhor. E pode. As oposições cada vez mais deviam ser. Infelizmente, no panorama político só aparecem a UNITA e a sua dissidência, que é a Casa C. Quer dizer, isto é normal, são duas forças que vamos ver como é que se vão comportar agora nas eleições autárquicas e logo se fará, não é? Isto é um caminho. Não podemos estar a perspectivar nem a tentar lançar ao ar adivinhas, porque na verdade. Agora, não há dúvida que quem não contar com o poder fundamental do MPLA pode se enganar, porque o MPLA primeiro está no poder. Está no poder, não só a nível central, como a nível local. É com ele que as populações têm que saber. O MPLA tem um desejo sincero de melhorar as coisas, de corrigir o que está mal, etc. Repete isto até a exaustão. Bom, e as pessoas, perante isto, criam expectativa. A expectativa tem que ser acompanhada de confiança. Se a confiança se instalar, o MPLA ganha sem problema. Se houver dúvidas, se houver partidos que suscitem dúvidas e que eles consigam passar a mensagem de que podem fazer melhor, veremos. Provavelmente não serão até os grandes partidos que vão ter serão pessoas que são mais conhecidas das comunidades e que podem apresentar-se como pessoas que têm projetos que podem apresentar a sociedade e que possam ser aliciantes. Também pode ser um engano, mas a verdade é que neste momento vai haver, lá digamos, como quem vai a um restaurante e não é só carapau. Pode haver muitas coisas que pode escolher. Pode escolher um bocado de carne, um bocado de frango, um bocado de carne, e pode escolher uma salada, pode ter até um conjunto de coisas que permite ter esta sensação de que pode escolher. Porque desde os primeiros dias da independência que não havia escolha, era MPLA, a vanguarda do povo, o único, e as pessoas tinham que estar. Hoje há outras opções. Hoje há muitas outras opções, mas é preciso ver que tem sido o MPLA a abrir essas opções. E isso é um fator que eu tenho que confessar que vai em seu favor. Veremos, como lhe digo, qual é a capacidade de resposta das oposições. Mas aí estamos, as eleições são feitas para isso, precisamente para ter, é um momento de exercício em que vão todos à prova escrita e à prova oral para ver se conseguem passar. Doutor Onofre, muito obrigado e todo sucesso. Um abraço bem forte. Obrigado. Bom, ouvintes, estamos juntos, um grande abraço e até a próxima.